Pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de todo mundo. Acho que quase todo mundo me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou Luísa, sou oncologista clínica do Sírio-Libanês aqui em Brasília. A gente recebe hoje a doutora Juliana Florinda, especialista em câncer de intestino, referência nacional em tumores neuroendócrinos, vice-presidente do GTG, minha colega e amiga de residência. E hoje a gente vai debater atualizações em câncer de cólon e em tumores neuroendócrinos. Então, que a gente tentou selecionar os trabalhos desse último ano que mudaram a nossa prática. E aí a ideia é assim, cada tema a gente vai interrompendo e vai discutindo, vai tirando dúvidas. Então, espero que vocês aproveitem e fiquem à vontade para tirar todas as dúvidas. Ju, obrigada pela presença. Foi com emoção a vinda. Voo cancelado, troca de voo, mas muito obrigada pela presença. Esqueci de falar, a Ju é de Natal e trabalha na AMO, que é DASA, também em Natal. Inclusive, nem está na abertura do Congresso da DASA para estar aqui hoje, então vejam como estamos com prestígio. E a abertura hoje. Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer o convite de Luísa, de Marcela, agradecer a todos vocês pela presença. Eu selecionei alguns estudos, né, que foram apresentados nos últimos anos, e a ideia é, depois de cada estudo, a gente debater um pouquinho, né, Lu, para a gente poder tentar tirar o máximo que a gente puder dessas informações. Então, tentar ser algo informal. Fiquem à vontade para falar, para perguntar, para colocar a opinião de vocês, a impressão de vocês. Cadê? Para cá. São meus conflitos de interesse. Então, eu separei inicialmente, começando por câncer coloretal, de doença localizada e doença metastática. Falando da doença localizada, eu selecionei 2 estudos, que eu acho que são os estudos mais interessantes apresentados nos últimos 2 anos, para a gente discutir aqui de câncer coloretal. O primeiro deles é o ATOMIC, que foi o estudo para pacientes com instabilidade de microsatélite câncer coloretal, que eles foram randomizados para receber ou o FOLFOX padrão, ou o FOLFOX mais o atezolizumab. Aqui entrava apenas estágios 3 de cólon, tá? Estágio 2 não entrou nesse estudo, é importante a gente citar, e a análise ela era feita por imunohistoquímica, da pesquisa da instabilidade. Outra coisa importante de citar é que o desenho do estudo era para que o paciente recebesse FOLFOX por 6 meses, mesmo sendo um de baixo risco, que hoje a gente sabe que na prática a gente faz 3 meses, aqui no estudo ele recebia 6 meses. E no grupo do atezolizumab fazia o FOLFOX com atezo por esses 6 meses, depois os outros 6 meses fazia só o atezolizumab, ou seja, completava 1 ano da imunoterapia. E o endpoint primário foi sobrevida livre de doença. Eles randomizaram 712 pacientes. Eu quis mostrar esses números aqui, porque eu vou mostrar uma análise que foi apresentada na ESMO GI desse ano, que é uma análise pós-ROC que foi feita, onde eles compararam o tempo de quimioterapia. Então, a gente pode pensar, poxa, mas teve paciente que recebeu menos de 3 meses de quimio? Teve. Né? Por exemplo, aqui no grupo do FOLFOX e atezo, o N foi 355, mas só 164 conseguiram completar todo o tratamento. E ali no grupo do FOLFOX, o N foi 357 e só 213 conseguiram completar todo o tratamento. Tá? Então, tiveram pacientes que não era pré-planejado que eles fizessem 3 meses, mas tiveram N motivos que alguns pacientes fizeram menos tratamento do que era previsto e foi feita uma análise sobre isso que a gente vai mostrar já já. Falando sobre a população do estudo, né, câncer coloretal instável, então, coloretal não, cólon, né? Aqui acho que entrou só cólon. Deixa eu só aqui é só cólon, não entrou reto não, tá? Apesar de eu ter falado que coloretal é só cólon aqui o estudo do ATOMIC. A maioria deles, por ser instável, é de cólon proximal, né, de cólon direito. Aproximadamente metade ficou como baixo risco, e metade como alto risco. Alto risco, relembrando, é o T4 ou o N2. Então, ele estava bem balanceado em baixo risco e alto risco. Esse é o endpoint primário do estudo positivo por seu endpoint primário. Positivo por seu endpoint primário. Em 3 anos, houve uma redução absoluta de 10% do risco de
recidiva de doença. Foi de 76% para 86% de sobrevida livre de doença, com a redução de risco relativo de 0,5%, ou seja, 55%, hazard ratio 0,5%, 55% de redução de risco relativo. E quando a gente analisa entre aqueles de baixo risco e de alto risco, estadio 3 de baixo risco e alto risco, ambos se beneficiaram. Sobre a sobrevida global, o dado ainda não está maduro, a gente ainda não tem esse dado, tá? É endpoint secundário, deve ser apresentado futuramente, mas a gente ainda não tem. Sobre toxicidades, as toxicidades em geral foram muito semelhantes entre os grupos, aumentou um pouco a neutropenia não febril, principalmente aqui grau 4, de 7% para 14%, mas o perfil de toxicidade muito tranquilo, exceto, como, obviamente, na hora que você acrescenta imunoterapia, vai ter mais efeitos imunomediados no grupo que recebe a imunoterapia, né? Que os principais foram o hipotireoidismo, que sempre é o principal quando a gente usa imunoterapia, mas maioria grau 1 e 2, teve um pouquinho de colite, um pouquinho mais de diarreia, um pouquinho de hiperglicemia e um pouco de elevação de TGO e TGP e 2% dos pacientes com pneumonite. Mas um padrão bem tolerável, né? Uma toxicidade bem fácil manejo. E o estudo ele concluiu que houve ganho, uma redução de risco de recidiva, né, de sobrevida livre de doença em 3 anos, que era o endpoint primário, e o dado de sobrevida global ele ainda está em análise. E quando esse estudo foi apresentado, surgiram várias perguntas. Será que a gente poderia fazer 3 meses de quimioterapia no grupo de baixo risco? Será que eu preciso mesmo do atezo por 1 ano? Né? Foram perguntas que existiram e que ainda existem, né? A gente ainda não tem isso esclarecido. Mas, na ESMO GI deste ano, agora no final de junho, início de julho, né, faz 1 mês, o congresso, eles apresentaram uma análise pós-hoc. A análise pós-hoc é uma análise que ela não foi pré-planejada, né? Depois que os dados foram coletados, eles fizeram essa análise e só pelo fato dela não ser pré-planejada, significa que a gente já tem um viés aí, tá? Já falo logo isso aí, mas eles fizeram para tentar comparar aqueles pacientes que receberam quimioterapia por mais de 3 meses com aqueles que receberam menos de 3 meses, o que recebeu atezo por mais de 6 meses, atezo menos de 6 meses, ver se eles conseguiam olhar alguma diferença, né? Então, eles fizeram 2 análises. Eles olharam o FOLFOX, a duração do FOLFOX, menos de 3 meses, mais de 3 meses, né? Que é menos de 6 ciclos, mais de 6 ciclos, e eles olharam a duração do atezo, menos de 6 meses, mais de 6 meses, que é o que eles colocam como 12 ciclos aqui, são 6 meses de tratamento. Vou passar aqui devagarinho para poder vocês entenderem isso aqui, porque são muitos dados e às vezes fica um pouquinho confuso. Primeiro, eles olharam, aqui focando nos pacientes que receberam, aqui é o FOLFOX com atezo menos de 3 meses, mais de 3 meses, e ali só o FOLFOX menos de 3 meses, mais de 3 meses. Primeiro dado importante, não houve desbalanceamento entre os pacientes estádio 3 de alto risco e de baixo risco. Foi semelhante entre os grupos, tá? Essa é uma informação importante. Aí, na hora que eles olharam, primeiro vamos para esse aqui. Aqueles pacientes que receberam menos de 3 meses de FOLFOX. Em azul é que recebeu menos de 3 meses de FOLFOX mais o atezo. Aqui é que recebeu só menos de 3 meses de FOLFOX. Deu um hazard ratio de 0,84, cruzando muito 1. Foi de 0,35 até o 2, o hazard ratio aqui. E as curvas elas se sobrepuseram. Então, a sensação que dá olhando isso aqui é que fazer um pouquinho de quimioterapia, mesmo que seja junto com o atezo, parece que não traz um grande benefício. Então, parece que a gente precisa fazer mais quimioterapia do que 3 meses. Aí, ali, eles olharam aqueles pacientes que receberam mais de 3 meses do FOLFOX. Quando faz mais de 3 meses de FOLFOX, a junção do FOLFOX com atezo, ela foi superior a fazer só FOLFOX. Mas aqui tem 2 dados que eu quero chamar a atenção como viés, tá? Primeiro, aqueles pacientes que descontinuaram o FOLFOX, 50% deles, dos que descontinuaram o FOLFOX, 50% deles no grupo que tinha menos de 3 meses de FOLFOX,
mantiveram usando o ateso. E aqueles que não descontinuaram o FOLFOX, que fizeram FOLFOX mais de 3 meses, 87% continuaram ateso. Ou seja, aqui eu não estou olhando só um FOLFOX menos de 3 meses, eu estou olhando pouco ateso também, né? E o outro ponto que eu quero colocar é que quem foram esses pacientes que interromperam o FOLFOX precocemente? Foi por toxicidade? Foi por complicação? Foi por uma recorrência precoce? Por quê? Não estava previsto no estudo que eles iam terminar, que eles iam fazer pouca quimioterapia. Então, provavelmente, a gente está falando de um grupo de pior prognóstico. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando analisa isso aqui. Isso aqui, a meu ver, ele ainda não responde a nossa dúvida se nós podemos ou não podemos fazer 3 meses de quimioterapia para aqueles de baixo risco. Porque eu acho que é uma análise que ela tem vários vieses. Porém, diante disso aqui e diante do desenho do estudo que foi feito para 6 meses, a minha impressão, trazendo para a prática, é que a gente deve tentar fazer os 6 meses de quimioterapia. Se o paciente tolerar, se o paciente tiver um perfil de toxicidade, eu acho que a gente deve tentar, sim, passar dos 3 meses, enquanto a gente não tem dados mais robustos que diga diferente sobre isso. Aí aqui eles olharam a sobrevida livre de doença em relação na verdade, eles juntaram, que esse gráfico é só juntando os dois do FOLFOX com ateso, né? FOLFOX mais de 3 meses com ateso, FOLFOX menos de 3 meses com ateso, pode dizer que quando fazia mais de 3 meses ele era melhor. E esse foi uma outra análise que eles fizeram, fazendo um comparativo do grupo que fez FOLFOX e ateso. Quando eles olharam 12 vezes 11 ciclos, 12 vezes 10, 12 vezes 9, 12 vezes 8, vocês veem que o impacto de ter menos ciclos é bem maior quando a gente olha FOLFOX do ateso do que quando a gente olha só o FOLFOX. Então, talvez uma sinergia, não sei, né? São dados que, em vez de eles ajudarem, acho que eles até confundem um pouquinho a cabeça da gente. E a segunda análise que eles fizeram foi de acordo com o tempo do atezolizumab, que também foi semelhante entre os grupos de baixo e alto risco, não teve diferença. E usar ateso por mais de 6 meses, né, que é aquele ateso maior do que 12, versus... Não, peraí, cadê? Tá aqui. Não, é esse aqui. Ele teve uma diferença. Quando se usa mais do que 12 meses, ele foi melhor do que menos do que... mais do que 12 ciclos, 6 meses, foi melhor do que menos do que 6 meses, porém também cruzando então é uma tendência, né? Então o estudo ele acaba concluindo, dizendo que mais que 6 ciclos de FOLFOX mostrou um benefício na sobrevida livre de doença, que a cada ciclo que a gente consegue fazer a mais da quimioterapia no FOLFOX com ateso parece incrementar resultado nesse paciente e que tem uma diferença numérica de fazer ateso maior que 6 meses em relação a menos de 6 meses, porém o P não significativo, né? Então, a conclusão do Atomic com suas análises. Se a gente está diante de um estágio 3, câncer de cólon, estágio 3 com instabilidade de microsatélite, o tratamento vai ser FOLFOX e atezolizumab. Tentar fazer mais do que 6 ciclos de FOLFOX, à luz do que a gente tem aqui, mas não estou afirmando que precisa, tá? Não estou afirmando que precisa. A gente não sabe que precisa, na verdade. O desenho foi feito dessa forma, mas a gente ainda não tem uma resposta exata que precisa. Pode ser que futuramente a gente tenha outros estudos que mostrem que a gente pode fazer para baixo risco só 3 meses. Com os dados atuais, não deve se fazer imunoterapia isolada, né? A gente viu que quando a gente não faz a quimioterapia, fazer só o ateso parece não ter sido superior quando comparado com o FOLFOX na adjuvância. E a questão é, e na neoadjuvância, né? Porque Luísa pode comentar um pouquinho, mas esse estudo, eu acho que ele em breve, ele vai ficar obsoleto quando a gente tiver os estudos de fase 3 da neoadjuvância, né? Porque a gente tem resultados muito interessantes com imunoterapia na instabilidade de microsatélite usando na neoadjuvância. Tem aquele estudo NIT-2 que foi apresentado na ESMO de 2024, né? Foi um estudo também, foi aplaudido em pé, esse estudo eu estava lá, que deu um DFS de 100%. Em 3 anos ninguém recidivou. Então, é uma coisa nunca antes vista quando eu fiz dupla imunoterapia por 2 meses antes de operar esse paciente. Ninguém recidivou em 3 anos. Então, foram 2 meses de tratamento sem precisar de químio. Então, deve vir dados
de fase 3 de imunoterapia na neoadjuvância e acho que no futuro o que eu enxergo é a gente testando a instabilidade antes de operar esse paciente e se ele for instável, a gente começando pela imunoterapia, né? Mas nos casos que não começar pela imunoterapia, aí vai ser o FOLFOX e o atezo. Quer comentar? Agora sim. Tava até pensando, nessa análise eles não falaram se descontinuou todo. Tipo, teve gente que continuou com fluoracil e tirou só a oxa, por exemplo, né? Não, Não- eles só chamam de FOLFOX. É. Porque, assim, na prática é difícil a gente descontinuar todo o tratamento, né? O que a gente tem Mas mais eu acho que liberdade de aqui, fazer. como é instável, aí eu acho que não deve ter seguido só Pode com ser, é verdade, né? faz sentido. É, é, é. Sim. O Atomic é um estudo de iniciativa do investigador, né? A gente até gravou o podcast essa semana. Então, é muito louvável esse esforço de, né, conduzir um estudo sem apoio, mas já começa pelo desenho do estudo, né? Já tinha dados do IDEA que eles poderiam fazer, né, uma emenda de protocolo e talvez não tivesse gerado tanta confusão, né? Eu lembro que quando saiu a apresentação, todo mundo falou, não, eu vou pedir FOLFOX e atezo, e no dia eu vou falar que não pode fazer o FOLFOX, vou fazer só atezo, já que é o por terra, a gente não tem nenhum embasamento para isso. Fico pensando se como a neoadjuvância vai chegar nesse momento e a gente tem uma dificuldade de estadiar bem os pacientes por imagem. Então, assim, não sei vocês, mas eu não recebo um laudo de radiologia falando se é um T3, T4 de cólon, né? E linfonodos, suspeitos, mas eu acho que a gente precisa melhorar para a gente poder selecionar melhor os pacientes para neoadjuvância, mas sem dúvida o mundo ideal é mais custo efetivo você fazer um tratamento mais curto neoadjuvante do que adjuvante. A gente querendo encurtar os tratamentos, aí você vai falar, gente, vou dar 1 ano de imunoterapia, vou dar 6 meses de quimio, então acho que a gente ainda precisa depurar. Eu imagino que a aprovação ainda pode sair esse ano, então a gente vai ter aprovação com esse tanto de dúvida, né? E a impressão no GI também que a imuno vai melhor quando a doença está ali, né? Então, isso também acho que vai é um dado que talvez a gente... Sim, esse é um dos racionais para justificar por que na neoadjuvância vai tão melhor do que na adjuvância dos tumores E é para instáveis, tudo, né? Estudos de adjuvância de neo vão melhores que os de adjuvância, né? Então, mas são dados intrigantes mesmo, porque vai um pouco diferente do que a gente pensaria, né? Que eu acho que a grande discussão quando apresentaram esse caso, esse estudo, né, na ASCO foi, mas precisa fazer químio para esse paciente? Foi a primeira conversa, assim. Acho que o controle tinha que ser só imuno, que também seria um braço experimental, né? Não era um braço controle do que a gente faz na prática. Um dado interessante que eu acho é falar que os instáveis também se beneficiam de químio. Porque a gente muitas vezes fala, não, esses pacientes só precisam tomar imuno e não tem benefício nenhum de químio. Em câncer gástrico a gente faz muito essa discussão, né, de uns estáveis, nem perde tempo com químio. Não, eles têm benefício de químio, sim. Né? A gente viu essa análise indireta aí dos dados, mostrando que realmente químio também é um tratamento para eles, né? Então, eu acho que isso é muito interessante. Legal. Algum comentário desse para a gente passar para o próximo? Alguém Alguma quer fazer dúvida, alguma gente? pergunta? Tem uma pergunta? Acho que a Roche vai submeter. Vai submeter. E uma outra dúvida que eu fico pensando, será que vão ter outros estudos com outros inibidores de checkpoint? Porque a gente já viu que não é tudo igual, né? Então, enfim, dúvidas. Eu acho que vão investir na neoadjuvância. Eu acho. Então, outro estudo, também em doença localizada, que eu trouxe, foi o estudo da aspirina, que é outro estudo que eu acho muito interessante. E esse aqui, eu trouxe 2. Esse foi o Alaska, que ele foi apresentado na ASCO GI do ano passado, 2025. A gente já tinha dados de análises retrospectivas mostrando que os pacientes com mutação de PI3K, a aspirina ele conseguia reduzir o risco desse tumor voltar. E o Alaska Trial, foi o primeiro estudo de fase 3 que olhou isso.
Então, primeira coisa importante, né? Eles olharam 3.500 pacientes para procurar a mutação de PI3K e achou em 37 pacientes. Então, aproximadamente, como é que é a estatística? 1 a cada 3 pacientes vai ter a mutação. E eles dividiram em 2 grupos. 2 da mutação clássica, que é a do exon 9 e o exon 20, e a outra das outras mutações de PI3K mais o PTEN. E esses pacientes foram randomizados para receber, fazia o tratamento padrão e seguia por 3 anos com aspirina 160 miligramas, a dose que foi utilizada aqui, versus placebo. E aqui foram 3 anos de tratamento para aspirina. O endpoint primário foi o tempo para recorrência do câncer coloretal. Aqui entrou reto também. Aqui era 2/3 colo, 1/3 reto. E os estágios aqui também entraram, no colo entrou estágio 2 e no reto também entrou estágio 1 aqui. Então, entrou 2 e 1. E o que é que eles mostraram? Foi positivo para o endpoint primário, né? Houve uma redução do risco de recidiva. Quando a gente vê o número de eventos em 3 anos, no grupo da aspirina foi de 7% dos pacientes tiveram recidiva, 14% do placebo. E ali, no grupo B, que era das outras mutações de PI3K, 7,7% versus 16% que tiveram recidiva. Então, reduziu o risco de recidiva do câncer coloretal. Quando olha sobrevida livre de doença, semelhante também, houve redução, 81% versus 88% e 78% versus 89%. Então, estudo positivo para... Aqui ficou um pouquinho desconfigurado, mas é só para mostrar que todos os subgrupos se beneficiaram, tanto o grupo A quanto o B, né, que era do PI3K clássico, das outras mutações, o que tinha feito neoadjuvância ou adjuvância, lembrando que tinha reto, então tinha neoadjuvância aqui, independente dos estágios 1, 2 e 3, todos se beneficiaram. Então, todos os subgrupos, desde que tivesse a mutação do PI3K, eles se beneficiaram do uso da aspirina. E sobre toxicidade, bem baixa toxicidade, o que a gente tem mais medo é hemorragia, mas a hemorragia foi 1%. Ali, naquele grupo da aspirina, que a gente viu que era 300 e tantos pacientes, 4 deles tiveram hemorragia. No outro não teve nenhum, mas 4 pacientes é 1%. Então, é um número baixo, né? Não é um número que dá medo. E o estudo do Alasca, ele acaba concluindo que o uso da aspirina 160 miligramas reduziu em 50% a chance de recidiva nesses pacientes com mutação de PI3K. E esse estudo ele foi apresentado lá em 2025, e uma das dúvidas que ficou foi, o teste é caro, a gente não tem acesso ao teste, vamos dar para todo mundo. Vamos dar para todo mundo, a aspirina é barata, vamos dar para todo mundo. Aí veio, na ASCO desse ano, este estudo, que é o Episode 3, que aqui ele não fez análise por PI3K, ele deu para todo mundo. Ele não selecionou os pacientes. Aqui, diferente do Alasca, que tinha estágio 1, 2 e 3, ele colocou só estágio 3, e esses pacientes foram randomizados para receber a quimioterapia padrão versus a quimioterapia com aspirina por 3 anos, aqui aspirina 100 miligramas, no Alasca era 160. Então, as diferenças é que aqui era só 3, aqui era 100 miligramas, e não teve diferença. Na hora que não selecionou pela mutação do PI3K, não teve diferença. Lembrando que a mutação ela vai estar presente em 1/3 dos pacientes. Então, a maioria, a população aqui que não foi selecionada, ela está enriquecida por pacientes que não têm a mutação do PI3K, que são 2/3. E não teve diferença de DFS, não teve diferença de sobrevida global, não teve diferença de recidiva. A questão da segurança, mesma coisa também, 4 pacientes de novo ali apresentando hemorragia, de novo 1%, e ele conclui que em estágios 3, câncer coloretal e pacientes não selecionados, não houve benefício em a gente dar aspirina. Então, a pergunta que fica é, nos pacientes com mutação PI3K, a aspirina 160 miligramas dia por 3 anos, ela já é o padrão? Já devemos fazer isso na nossa prática clínica? E uma certeza que a gente tem é que o AS não é para todo mundo, né? Que a gente não deve dar de forma indiscriminada, que a gente precisa achar este paciente se a gente for prescrever a aspirina. Bom,
Acho que a principal discussão era isso, né? Que esse estudo acabou de responder. O teste é caro. No Círio, por exemplo, a gente não consegue fazer a análise só das mutações. Então, seria o mínimo um painel de cólon que custa seus R$ 5.000. Eu tenho oferecido para os pacientes, já identifiquei alguns que estão usando, então eu ofereço para o paciente que pode pagar o teste, a gente testa e depois usa aspirina. Eu não sei, eu tinha até falado com a Inês, ela tinha falado que acho que na rede eles estavam desenvolvendo assim um painel mais curto. Já tá? Conta aí. Ainda não, mas vai ter um painel para a gente conseguir fazer pesquisa mais direcionada, porque é caro, é. Eu sei Porque que o nosso painel é caro, né? no AC Mesmo o Camargo, menor. No AC Camargo, eles estão conseguindo fazer, a partir do estágio 3B, eles conseguem incluir dentro daquele teste que analisa o RAIS e o BIRAF, que a indústria paga, sendo que eles que fazem o teste. Aí eles estão incluindo o P3K para todo mundo, está sendo padrão. Não sei se de repente vocês podem tentar fazer isso. Eles pegam aquela verba e fazem o teste, a análise do BIRAF, do RAIS Faz e um do painel, P3K. Eles fazem a partir do estágio 3B. Isso, mas aí ele consegue, com o valor, acrescentar o P3K. E nos outros, eles conseguiram fazer um teste que, segundo o Vigílio me falou, era R$ 800. Eu nunca mandei. Nossa, super acessível. Eu nunca mandei, vou testar. Mas o que a Vigílio gente, que disse. o que a gente vê é que a nossa estratégia de just in case, tome, não é mais essa estratégia. Acho que o que esse estudo contribuiu muito foi que quem tem benefício é quem realmente tem, né? Então, podendo pesquisar, faça, né? Sim, sem o teste. Acho que também depois do estudo não faz muito sentido a gente fazer às cegas, né? Até porque tem um risco, é pequeno, mas tem, né? Então, A rede, vocês que fazem o teste do RAIS e BIRAF? a gente que faz, mas também existe um painel patrocinado. Não sei se existe essa possibilidade. Vou inventar. Porque a AC Camargo está fazendo. Virou padrão para eles. Dá para colocar uma coisinha aí junto, não? Eles estão fazendo assim, ó, a partir boa. de 3B já entra no painel para todo mundo. Legal. A partir de 3B. Que é o que o painel da indústria porque, na cobre, teoria, né? o painel é para doença avançada, né? Mas eles cobrem a partir de 3B, o painel. Entendi. Você já pode fazer a partir de 3B, eles cobrem. Legal. Então, aí consegue colocar. Isso também é outra coisa. É um ponto 160 que tem e que 100, ser né? analisado. Mas eu acho que o fato de 2/3, a gente sabe que a via do P3K vai influenciar. E 2/3 dos pacientes, a gente já sabe que não vai ter. Então, apesar de ter essa diferença de 160 para 100 miligramas, eu não colocaria só nisso aí a razão do estudo ser negativo, sabe? Até porque, Joaci, essa questão da dose da aspirina é uma discussão eterna, né? Porque até estudos para pólipos, nada foi bem... Não foi uma dose bem ajustada, Tem estudo que faz né? com 100, tem estudo que usa Exatamente. 200, tem estudo que usa 300. Esse aqui usa 160, eles têm os números... A gente não tem a dose mesmo, né? Falam Tem que a usar partir 2 de de 80. 75 miligramas talvez já tenha um benefício, é o que se fala. Mas falando, não tem uma questão de dose, porque cada estudo usou uma dose. Mas foi discutido também isso, da dose talvez ser uma justificativa de ser uma dose menor. Vamos seguir. Passando agora para a doença metastática, doença BIRAF mutada, tá? Câncer coloretal BIRAF mutado. O estudo que a gente tem novo do BIRAF mutado é o Breakwater. A gente teve 2 apresentações do Breakwater. Uma delas foi na ASCO de 2025, que foi quando eles apresentaram com a combinação do FOLFOX. E agora, recentemente, na ASCO de 26, eles apresentaram com a combinação do FOLFIRI. Então, vamos rever aqui os dados do FOLFOX, comparando com o FOLFOX, né? Desculpa, da combinação com o FOLFOX. Eram 3 braços iniciais, que eram o encorafenib, o EC versus o EC mais o FOLFOX versus a quimioterapia, a escolha do investigador. O braço do EC, ele foi descontinuado depois de algum período porque ele não estava mostrando superioridade. Então, depois seguiu-se só com o EC mais o FOLFOX versus a quimioterapia, a escolha do investigador. Por isso que o SLI tem um N mais baixo. E o endpoint primário foi PFS, taxa de resposta e sobrevida global, como endpoint secundário. Então, comparando
com quimioterapia padrão, fazer o EC mais o FOLFOX apresentou ganho em sobrevida livre de progressão. Foi de 7 para quase 13 meses, então quase que dobrou a sobrevida livre de progressão nesse cenário BRAF mutado. E na hora que olhou todos os braços, que entrou o EC aqui, o EC sozinho em primeira linha, ele fica parecido com quimioterapia. Então, é diferente da segunda linha, que a gente fazia só o EC. Aqui na primeira linha, a gente precisa combinar com quimioterapia para ser superior. E sobrevida global dobrou. Aqui realmente dobrou a sobrevida global mediana. Foi de 15 meses para 30 meses. E aqui eu convido vocês a gente ver essa parte. Eita, desliguei. Achei que era o pointer. O pointer aqui. Tá. Essa parte final da curva aqui, né? Quando ele olha em 30 meses, em 2 anos e meio, aproximadamente 15% dos pacientes que faziam quimioterapia estavam vivos. O que fez o EC mais o FOLFOX foi de mais de 40%, quase 50% dos pacientes vivos em 3 anos. Então, é uma curva bem significativa, né? Um benefício indiscutível aqui da gente começar o inibidor do BRAF precocemente. E quando olha os 3 grupos, também, de novo, para colocar que fazer o EC sozinho, ele não vai ser tão bom quanto a gente fazer junto com o FOLFOX. Aumentou também significativamente a taxa de resposta, foi para 65% de taxa de resposta, enquanto no grupo da quimio padrão era 37%, quase que dobrou. E na hora que a gente olha a duração mediana de resposta, aqueles que tinham resposta sustentada por mais de 1 ano, aqui no grupo que fez o EC mais FOLFOX, 34%, enquanto no que fez quimioterapia, só 17%. Também o dobro. Esse estudo está fácil, que é tudo o dobro. Ou é o dobro, ou é quase o dobro. Quase o dobro do PFS, o dobro de sobrevida global, quase o dobro de sobrevida de taxa de resposta e o dobro de pacientes com doença sustentada, resposta sustentada em 1 ano. Então, né, ele acaba concluindo que este é o novo padrão de tratamento para pacientes com BRAF mutado em primeira linha. E esse foi o estudo apresentado em 2025, a gente com essa combinação com o FOLFOX. Aí veio aquela discussão, e aquele paciente que usou o FOLFOX na adjuvância e recidivou, o que é que eu vou fazer? Aí esse ano foi apresentado agora na ASCO 2026, a combinação com o FOLFIRI, no mesmo desenho, mas combinado com o FOLFIRI, o EC mais o FOLFIRI, versus quimioterapia com o FOLFIRI mais ou menos bevacizumab. O N é um pouquinho menor do que o estudo anterior, endpoint primário, taxa de resposta e resultados bem semelhantes. Sobrevida livre de progressão aqui, a mediana quase que o dobro, de 8 para 15 meses, hazard ratio de 0,44, curva bonita da gente ver, com benefício em todos os subgrupos, né? Todos os subgrupos se beneficiaram. E quando a gente olha a sobrevida global também, aqui no grupo do EC mais o FOLFIRI, a mediana não foi atingida, ele tem um segmento mais curto do que o estudo do FOLFOX. Vocês viram que o FOLFOX a gente já mostrou um dado de 30 meses de segmento, aqui ele traz um dado de 18 meses de segmento, então a gente não atingiu ainda a mediana no do FOLFIRI, mas houve um hazard ratio de 0,56, ou seja, 50% de redução do risco de morte, e aqui a probabilidade de estar vivos em 1 ano e meio de 54% para 72%. Perfil de toxicidade, também uma toxicidade manejável, né? Não teve um pouco mais de anemia, aqui quando a gente olha graus 3 e 4, um pouco mais de diarreia, mas no geral um perfil bem manejável. E ele acaba concluindo que os pacientes com mutação do BRAF eu também posso usar o FOLFIRI com o EC. Então, eu acho que juntando as duas apresentações do Breakwater, né, a conclusão que a gente tira é, nos pacientes BRAF mutado com mutação V600E, o tratamento de primeira linha, atualmente, ele deve envolver a terapia-alvo molecular, seja com FOLFIRI, seja com FOLFOX. Querem comentar? Eu acho que esse talvez tenha sido o estudo mais importante em doença metastática, né, nesses últimos anos, porque realmente doença muito agressiva, acho que a maioria de nós fazia triplet com beva, e de repente a gente vê um estudo dobrando, né, a sobrevida, coisa que é raro, e não com imunoterapia, né, com uma terapia-alvo molecular. Então, acho que de fato, para esses 8, 12% que vão ter a mutação de BRAF, não tem por que não oferecer o tratamento. Inclusive, já está aprovado em bula tanto o FOLFIRI quanto o FOLFOX. Então,
Isso nos dá liberdade de escolha. E eu acho que é isso, né? Para quem progrediu na adjuvância, muito claro. Agora, fora isso, em primeira linha virgem de tratamento, acho que vai mais do perfil de toxicidade, né? Eu me sinto confortável em fazer as duas opções. Não sei. Vocês não levariam em conta, assim, né? Que um dado é um pouquinho melhor que o outro de sobrevida? 20 meses com não atingida, 15, 30? A gente não sabe ainda, né? Porque não tem. Eu acho que são raça de rejos. Pode. O N é menor. É não menor dá- o grupo, tem né? aquela história que a gente não pode comparar Não, não, de jeito braços nenhum. diferentes, Sim. né? Aqui um rasa de reixo de 0,56. E aí, Aqui no 0,40. anterior, sobrevida aqui, vai estar 0,49. Eu acho que Comparável, né? eu acho que são dados comparáveis. Se a gente for olhar aqui os 18 meses, que é o que a gente está olhando para lá, Sim. também que a Segue o que a mediana, gente já sabe. O backbone não faz diferença. a mediana né? não tinha sido atingida aqui também, né? Com 18 meses, eles atingiram a mediana aqui com 30 meses, né? Então, com 18 meses não tinham atingido a mediana. E aqui a gente tem uma mediana da quimioterapia de 15 meses, lá a 20, quimioterapia tem uma mediana de 20, né? São Sim. coisas que a gente vê quando são estudos diferentes. Nem sempre se repete exatamente as mesmas medianas, mesmo você fazendo o mesmo tratamento. Então, não... Não, mas aqui entra como quimioterapia a escolha do investigador, essa aqui. Exato, que aí aqui poderia ser Folfox, Folfoxiri ou Capox. Aqui entraria a oxaliplatina aqui. Tá? Aqui entra a oxaliplatina. Lá entrou só Folfiri. Só Folfiri. Então, eram braços, os comparadores também eram diferentes. Então, deveria ter um controle, triplet. Aqui não tinha triplet. No anterior, ele coloca aqui embaixo que alguns pacientes receberam o Folfoxiri, mas ele não fala quantos. Não tem. Eu dei uma procurada, eu não achei esse dado. Se alguém souber, me fale. Que eu também não achei esse dado. Então, eu não... Mas é um estudo que, como a Lu falou, uma doença extremamente agressiva e passa a ter uma sobrevida como os demais, né? Então, ela traz o BRAF mutado para uma mediana dos demais, né? Atualmente tá... O cólon tá complexo. Conseguir dar alvo, né? Sim. Que o BRAF, ele é ruinzinho, né? E também mudou, Ju, a discussão sobre operar esses pacientes, né? O BRAF, pela agressividade, muita gente não indicava a metastasectomia para esses pacientes. E agora, aumentando taxa de resposta e melhorando a sobrevida deles, a gente volta a indicar e fazer terapia local para esses pacientes, como os demais cânceres de cólon, né? Isso também acho que vai mudar. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. E se for um paciente com metástase hepática exclusiva, BRAF mutado, que agora a gente tem uma terapia que funciona, como é que ficaria a questão do transplante hepático? Porque no Transmet era critério de exclusão. Mas e aí agora, você... Não, aí eu acho que eu ainda, à luz do conhecimento atual, eu ainda não mandaria esse paciente transplantar, o paciente BRAF mutado. Eu ainda não. Pode ser que lá na frente eu mude. Também há 3 anos eu diria que eu não transplantaria paciente nenhum, né? Então pode ser eu tô igual que ano que vem a gente não tô diga transplantando ninguém. diferente. Mas acho que a gente vai evoluir, mas talvez começar com o de melhor prognóstico mesmo. Que o pós-transplante é complexo, né? A gente teve até um simpósio de transplante recente e a grande discussão é isso. Toda vez que a gente transplanta o paciente, no pós-transplante, se ele tiver uma recorrência, você fica mais limitado de tratamento. E é muito mais um desafio, né? Principalmente no início de tratar esses pacientes. E com as drogas que a gente tem, com terapias locais que a gente tem aumentando a sobrevida dos pacientes, muitas vezes a gente não quer se arrepender de ter transplantado. Fala, poxa, talvez se eu não tivesse transplantado, ele ia viver mais. Então, acho que a gente tem que selecionar bem o nosso paciente para uma terapia que ainda é experimental, né? Vocês já tiveram pacientes transplantados? De cólon, já acompanhei, não meu, mas já acompanhei, mas transplante intervivos, né? Também, mas ele transplantou a despeito da minha contraindicação.
Aí, recidivou? Bom, passando para o último estudo de câncer coloretal, só para a gente relembrar, né, o dado do Sunlight, que de terceira linha de medicações aprovadas é o que a gente tem de mais recente. Em pacientes que já tinham recebido 2 linhas de tratamento, eles foram randomizados para receber o TAIS versus o TAIS mais o bevacizumab. E o estudo mostrou ganho em sobrevida global, né? A gente foi de uma mediana, de 7,5 para 10,8 meses, e uma sobrevida livre de progressão de 2,4 para 5,6 meses, né? E a gente vê que tem uma parcela de pacientes que ele parece realmente ir melhor com essa combinação. Quando a gente olha que em 6 meses, quase metade dos pacientes ainda não progrediram quando a gente usa o TAIS com beva, enquanto quando se usa o TAIS sozinho, 15% dos pacientes não progrediram. Então, para a gente relembrar da combinação do TAIS com beva, aumentou o controle de doença, foi de 47% para 76% com a combinação, e a taxa de resposta ela é baixa, mas enquanto no TAIS ela é 0, né? No TAIS com beva ele ainda conseguiu dar 6% de taxa de resposta por RECIST. E outro dado que eu acho interessante é o tempo para deteriorização dos status global desse paciente, das condições clínicas desse paciente, que foi o dobro da mediana para o grupo que recebeu o TAIS e o beva. Com um perfil de toxicidade também tranquilo, né? A gente sabe que a principal toxicidade aqui do TAIS vai ser a toxicidade medular. A neutropenia, ela aparece em qualquer grau, 62%, graus 3 e 4, 43%, mas acredito que todos aqui já tiveram experiência de prescrever o TAIS e a gente vê que, e tanto a gente vê quanto o estudo mostra, que esta neutropenia, ela não se reflete no maior índice de neutropenia febril, né? Então, é uma neutropenia que a gente consegue manejar, consegue fazer nos ajustes da dose e o paciente não tem muitas complicações clínicas por causa dela. E, concluindo aqui, nos pacientes em terceira linha, o tratamento padrão atualmente é o TAIS com o bevacizumab. Só em linhas refratárias, não especificamente do TAS e beva, acho que em breve a gente vai ter fruquitinib, né? Por enquanto tem o acesso expandido. Eu ainda não comecei para nenhum. Tem um paciente que tá para começar. Se tiver alguma experiência com fruquitinib? Uso compassivo, desculpa. Se tiver alguma experiência? Ainda não. A gente teve uma, mas momento não bom, né, de começar, politratado, muito sintomático, sem grandes respostas. Eles têm um uso compassivo. Eles chamam de acesso expandido, mas é um uso compassivo. Que, inclusive, eu até falei com as meninas lá do base, que ela falou que alguns pacientes do SUS estão conseguindo. Mesmo sem ter usado anticorpo, diz que dá para fazer uma justificativa, consegue. Barreto está com mais de 30 pacientes no acesso expandido. A Arenilda está com mais de 30 pacientes. Então, fica a dica aqui que ele está conseguindo o acesso expandido do fruquitinib. E parece que não é demorado, né, o processo. Mas, assim, mesmo entrando no fruquitinib e temos regorafenib, o TAS e o beva tá na frente porque usam um braço comparativo ativo, não usou placebo, né? Então, essa é a nossa terceira linha de escolha. Então, por enquanto, não temos grandes discussões sobre isso. Quarta linha. E se for Carraj G12C? Sim, terceiro mais linhas. Onde é? Não, se você... Já tem aprovação. Razib com panitumumab tem aprovado de segunda linha ou mais. Eu já tratei. O estudo do sotorazib, ele combinou com quimioterapia. Não, ele comparou com quimioterapia. Na verdade, ele comparou, você podia fazer TAIS ou REGO, o braço comparador. Não deu ganho de sobrevida global, foi semelhante à sobrevida global entre eles, mas deu ganho em taxa de resposta. Então, acho que talvez entrasse na frente se o paciente precisasse de taxa de resposta, né?
porque ele não foi superior em sobrevida global, porque o perfil de toxicidade aqui eu acho que é bem melhor. Mas idealmente tentar trazer para linhas anteriores, né? Então, alguma pergunta da parte de coloretal? Alguém quer falar alguma coisa para a gente partir para a neuroendócrina? Nenhuma dúvida? Então agora vocês suguem todo o conhecimento aí para os residentes da Ju, das nossas maiores experts de neuroendócrino do Brasil, né, Má? Amiga, eu não Então, preparei uma aula de não, neuroendócrino. mas eles vão tirar as dúvidas. Cada um tem que fazer uma pergunta. Como era para trazer só os estudos, eu trouxe só os últimos estudos. Eu não preparei a aula de neuroendócrino. Tá bom. Eu venho. Ou se tiver sushi, aí eu venho. Isso é fácil de resolver. Bom, então, eu trouxe 3 estudos, tá, de tumores neuroendócrinos. Para começar, eu quero só relembrar a classificação. Eu sempre acho válido, quando a gente vai falar de qualquer estudo de tumor neuroendócrino, a gente relembrar isso aqui, porque nem todo mundo está familiarizado. Quando a gente fala de tumor neuroendócrino, a gente fala em graus 1, 2 e 3. E o grau 3, ele subdivide no bem diferenciado e no pouco diferenciado. Então, o que vai determinar isso é o Ki67 e o índice mitótico. Principalmente o que a gente mais usa é o Ki67. Os tumores neuroendócrinos grau 1 são aqueles que têm um Ki67 abaixo de 3%, neuroendócrino grau 2 entre 3% e 20%, grau 3 maior que 20%. E os grau 3, eles podem também ser pouco diferenciados, que é o que a gente chama de carcinoma neuroendócrino. Quando ele é um G3 bem diferenciado, a gente chama de tumor neuroendócrino. Quando é G3 pouco diferenciado, é o carcinoma neuroendócrino. Ambos vão ter mais de 20% do Ki67, mas o comportamento da doença é diferente, né? Falando para os residentes, o carcinoma... Quem é residente aqui? A galera aqui. O carcinoma neuroendócrino, ele tem o comportamento do câncer propriamente dito, né? A gente fala de sobrevidas medianas em torno de 10 meses. Quando a gente fala de tumor neuroendócrino, a gente fala do tumor G1, a sobrevida mediana é em torno de 10 anos. O G3 mesmo, que apesar de ser G3, só pelo fato de ele ser bem diferenciado, a gente fala de anos de sobrevida mediana também, anos no plural. Então, isso muda completamente o prognóstico. Vai mudar também o comportamento da doença, né? Ele vai ter aqui ele vai ter mais sintomas sistêmicos, perda ponderal, enquanto aqui a gente não vê muito essa parte sistêmica do paciente, não é um paciente que ele fica muito debilitado. Aqui eu posso ter tumores funcionantes, porque ele é um tumor mais bem diferenciado. Aqui no G3 pouco diferenciado, a gente geralmente nenhum tumor é funcionante. Aqui no bem diferenciado, se eu for pedir o PET, eu vou pedir o PET com galho, porque ele é bem diferenciado, então ele tem o receptor do análogo da somatostatina na sua superfície. Então, eu vou fazer o PET com galho. O PET com FDG, no G1, por exemplo, ele não vai nem captar, né? O FDG, o G é de glicose, então ele vai captar quando está tendo turnover celular. Aqui eu tenho 1% de células se multiplicando, por exemplo. Então, o PET com FDG vai captar nada. Já aqui no carcinoma pouco diferenciado, se eu vou pedir o PET com FDG, porque aqui ele está acelerado, aqui ele está se multiplicando. E aqui no meio do caminho, G2, G3, às vezes eles captam nos dois. Às vezes captam no galho, às vezes captam no FDG. E o tumor, o galho aqui, ele entra não só para a gente avaliar a questão, ajuda a ver prognóstico, mas ajuda a determinar também tratamento, né? Ajuda estadiamento, ajuda a determinar tratamento. Porque a gente, hoje em dia, uma das opções de tratamento para tumor neuroendócrino é o lutécio. E a gente tem que ter a captação no galho para a gente poder fazer o lutécio. Então, essa breve introdução. E dos 3 estudos que eu quero apresentar, o primeiro deles é o estudo do cabozantinib. O cabozantinib é o inibidor de tirosina quinase. E o estudo ele teve 2 coortes. Uma foi só para neuroendócrino de pâncreas e a outra foi para neuroendócrino extrapancreático. Esses pacientes eles estavam a partir da segunda linha de tratamento e eles foram randomizados para receber ou placebo ou o cabozantinib e poderia ter crossover. O endpoint primário foi sobrevida livre de progressão. Vocês vão ver, quando vocês estudam neuroendócrino, que todos os estudos endpoint primário é sobrevida livre de progressão e nenhum estudo dá ganho de sobrevida global. Nenhum dá ganho de sobrevida global.
Porque aqui, quando a gente fala de tumores neuroendócrinos bem diferenciados, e aqui no cabozantinib é dos bem diferenciados que foram incluídos, eles são tumores que têm uma sobrevida maior. São pacientes que vão usar outros tratamentos. Então, é muito difícil a gente avaliar, falar em sobrevida global, em ganho de sobrevida global de um tratamento. Porque na hora que ele progride aquele tratamento, ele vai fazendo outro, e tem uma sobrevida muito longa. Então, a gente consegue mostrar ganho de sobrevida livre de progressão, mas a gente não consegue mostrar sobrevida global em nenhum estudo de neuroendócrino bem diferenciado até o momento. E na hora que a gente... peraí, deixa eu só... Olha, pronto, aqui. Aqui é do resultado do EpiNet, né, dos neuroendócrinos extrapancreáticos, na sobrevida livre de progressão, que ela aumentou de 3,9 no grupo placebo para 8,4 no grupo do cabozantinib, com benefício para todos os subgrupos. Paciente grau 1, grau 2 e até o grau 3, tinha um pouquinho de grau 3, mas o grau 3 aqui era bem diferenciado. Eles se beneficiaram do cabozantinib, independente do sítio primário, tá? Era extrapancreático, então poderia ser gastrointestinal, pulmão, tinha até alguns ali de sítio desconhecido. Independente de ter usado previamente o everolimo ou o lutécio, todos se beneficiaram do cabozantinib. E esse aqui é a figura do pancreático. O pancreático a gente vê um resultado ainda mais pronunciado, uma diferença de 4,4 para 13,8 meses. E eu gosto de olhar para essa curva aqui em um ano. Em um ano, no grupo que estava no placebo, 100% tinha progredido. O grupo do cabozantinib, mais da metade ainda estava com a doença controlada. Eu tive um caso que eu tive a oportunidade de usar cabozantinib ano passado. O paciente ficou um ano em tratamento, com resposta por resiste, uma resposta bonita. Eu era para ter botado a foto. Uma resposta bem bacana. Um ano de tratamento a gente conseguiu segurar. Era um pancreático em 7ª linha. 10 anos de doença. Paciente Quase meu igual e do câncer PH. de mama. Quase igual câncer de mama. 11 anos de doença. Foi 2015 a doença dele. A gente começou com 60 miligramas. Ele teve toxicidade, principalmente mão. Foi mão o principal, e ele é chefe de cozinha. Ele tem um restaurante, ele é mineiro, e tem um restaurante mineiro lá em Natal. Então, ele usa muito as mãos. Aí ele sentia dor nas mãos. A gente reduziu para 40, zerou o sintoma. Aí, o primeiro restadiamento dele teve uma resposta linda, reduziu captação, reduziu resposta por resiste, diminuiu mesmo. Na segunda reavaliação, não aumentou tamanho, mas aumentou SUV. Aí até Dr. Paulo, meu paciente dele, aí ele sugeriu a gente fazer alternado 40 com 60, 40 com 60. Aí fizemos 40 com 60, tranquilo, não teve mais problema na mão. E conseguiu segurar um ano. Eu ia perguntar no final, mas eu ia aproveitar. Você sempre começa com 60, Ju? Ou, dependendo do paciente, você começa com uma dose menor e vai... Olhe, um redose-like. A medicação, apesar de tá em bula a indicação, não foi incluído no rol da ANS. Então, a gente não tem fácil acesso a ela, infelizmente. Então, eu não tenho uma grande experiência da dose de começar. Mas o que eu percebi com este paciente foi o seguinte: na hora que eu comecei a dose 60 de cara para ele teve essa toxicidade, e depois de um mês eu precisei baixar para 40. Quando eu quis voltar a dose mais alta, ele não teve mais o padrão da toxicidade. Olha, que interessante. Então, foi uma coisa que me deu vontade de fazer, o que a gente faz no redose, com regorafenib. E o que atualmente, na maioria dos TKIs que eu começo, eu tento a fazer dose escalonada. Eu também. Então, o próximo paciente que eu vou fazer, muito provavelmente eu vou começar com 40 e vou programar para subir para 60 depois. Na tentativa de ter meio que o corpo se acostumar, para ver se na subida essa tolerância ela é melhor. Porque a gente vê isso, né? Sim. A gente vê isso com a maioria dos TKIs, quando a gente faz a dose escalonada, parece que vai melhor. De novo, aqui para pâncreas, quando a gente faz análise de subgrupo, todos semelhantes, independente de ter usado everolimo, independente de ter utilizado sunitinib, que também é um inibidor de TKI, independente de ter utilizado lutécio, todo mundo se beneficiou com o cabozantinib. A gente já comentou, para passar para o próximo. Né? Alguém teve a oportunidade de usar cabozantinib aqui mais? Não sei se tiver.
agora eu vou mostrar o COMPIT. O COMPIT ele foi apresentado na ESMO do ano passado, na ESMO de 2025, e é um estudo do lutécio. A gente tem 2 estudos do lutécio que a gente já fala bastante, que é o NETTER-1 e o NETTER-2. Não sei se vocês lembram. Relembra aí, Ju, rapidamente. O NETTER-1, você vai ter me dito, faz uma revisãozinha para os R's. O NETTER-1, ele é um estudo para pacientes com tumores neuroendócrinos de mid-gut, grau 1, que tinham progredido ao análogo de somatostatina. Esses pacientes foram randomizados para dobrar a dose do análogo versus fazer o lutécio. E teve um benefício muito significativo, é uma curva assim, né? Uma hazard ratio, não vou me lembrar decorado, mas acho que é algo em torno de 0,20. É uma redução muito significativa do risco de progressão com o lutécio. Aí depois veio o NETTER-2. O NETTER-2, ele foi em primeira linha de tratamento para pacientes com tumores neuroendócrinos grau 2 ou grau 3 bem diferenciado, com KM7 abaixo de 55%. Eles colocaram grau 3 bem diferenciado. E entrou pâncreas também. No grau 1 entrou só mid-gut. Lembrando, o mid-gut é de segunda porção do duodeno até cólon transverso. Então, o NETTER-2 entrou pâncreas, entrou grau 2 e entrou grau 3 bem diferenciado em primeira linha. E a grande crítica do NETTER-2 é porque eles compararam com o análogo de somatostatina, que não é o que normalmente a gente faz como padrão para grau 2 e grau 3 bem diferenciado. Mas foi um estudo também de curva bem aberta, um estudo bem positivo, e ele dá o respaldo para a gente utilizar o lutécio em pacientes com graus 2 e 3 e também em pâncreas, porque antes a gente só tinha o estudo de fase 3 do NETTER-1, que era para mid-gut e para grau 1. Então, a gente tem esses 2 estudos do NETTER, né, que respaldam o uso, e agora a gente tem o estudo do COMPIT. Que o COMPIT, ele incluiu pacientes graus 1 e 2 aqui, que poderia ser toda parte gastrointestinal, né, gastroentero ou pancreático, todos bem diferenciados. E esses pacientes, eles estavam a partir de segunda linha de tratamento. Não, era a partir de primeira linha de tratamento. Exatamente, tratamento naive. Primeira linha ou segunda linha de tratamento. E eles foram randomizados para receber o everolimo versus o lutécio. E aqui no COMPIT, eles não combinaram o lutécio com análogo de somatostatina. No NETTER, eles fizeram o lutécio comparando junto com o análogo de somatostatina, não era o lutécio sozinho. Aqui, pela primeira vez, eles fazem o lutécio sozinho, não usam o análogo, e aqui eles fazem o lutécio a cada 3 meses. Entrava, fosse pâncreas, podia entrar funcionante. E houve benefício em sobrevida livre de progressão a favor do lutécio quando comparado com o everolimo, de 14 para 24 meses, né? 10 meses de número absoluto quando a gente olha a PFS. A PFS, quando analisou por subtipo de tumor, gastroentero de 12 para 24 meses, pâncreas de 14 para 24 meses. Então, ambos os sítios primários beneficiaram. Quando olha grau 1 e grau 2, o grau 2 o benefício foi mais pronunciado. O grau 1, apesar de ter um benefício numérico de 23 para 30, o P não ficou significativo e as curvas se sobrepõem. E quando olha primeira e segunda linha de tratamento, também ambos se beneficiaram. Sobre taxa de resposta, everolimo a gente sabe que não dá muita taxa de resposta para neuroendócrino, praticamente não dá taxa de resposta, né? Aqui 4%, 7%, na central 4%. Já o lutécio a gente sabe que dá taxa de resposta. Então, taxa de resposta aqui de 20% na avaliação central, 30% na avaliação local. Pronto. Então, esse estudo, antes de passar para o último, ele coloca mais uma vez o lutécio em linhas mais precoces, né? Então, uma coisa que a gente começa a discutir cada vez mais, trazer o lutécio para linhas precoces. Mas sempre vem a discussão da questão da toxicidade. Uma das toxicidades do lutécio é a mielodisplasia. Então, às vezes, apesar de ser uma baixa incidência, ela pode acontecer. Então, às vezes, você trazer ele para linhas precoces, pode ser que lá na frente você possa ter algum problema. E neuroendócrino, a gente não tem regra da questão de o que vem primeiro. Até porque, como eu já falei, a gente não consegue mostrar que nada dá ganho de sobrevida, exatamente porque os tratamentos eles vão se somando, né? Então, tem aquele que vai ter mais controle
da doença, vai ser a maior sobrevida livre de progressão, mas no final das contas parece que a grande importância é que os pacientes consigam receber todos os tratamentos, né? Que talvez por isso que não dê o ganho de sobrevida global. Maratona da oncologia. E são pacientes que, graças a Deus, cada vez mais. O primeiro estudo de fase 3 do neuroendócrino foi o octreotide, que foi em 2007. Foi no ano que eu me formei. Foi o Promide. Ô, Ju, quando que você pede NGS em neuroendócrino? NGS em neuroendócrino eu peço muito pouco. Principalmente mais linhas tardias, porque a gente não pede tem... depois que faz CAPTEM para ver lá. A questão da mutação, você está falando, O que Luísa está falando é porque, assim, às vezes os pacientes que eles usam os alquilantes, né, que ele usa o CAPTEM, principalmente a gente vê pacientes que fizeram o teste e usam CAPTEM, às vezes eles começam a ter um crescimento mais acelerado quando eles progridem. E, às vezes, quando você faz o NGS, esses pacientes eles estão com a taxa mutacional alta. E você pode considerar fazer imunoterapia. A gente tem dados iniciais sobre isso. A Raquel está levantando esses dados. Tem alguns pacientes dela que ela conseguiu fazer imunoterapia com essa taxa mutacional mais alta. Alguns foi um N pequeno. Alguns responderam, alguns não responderam. Não vou lembrar quantos foram agora. Mas foi um N pequenininho. Mas, principalmente nesses pacientes mais G3, que a gente está pensando em fazer imunoterapia, e eu peço para saber a taxa mutacional. Eu tive uma paciente que a gente testou e ela veio com TMB de 750. Você lembra, Risa? Neuroendócrino. E o paciente, nossa, inteirona, assim, mas a doença atropelou ela de um jeito, assim, eu pedi Ipinivo, ela chegou a passar, era um G, Risa, será que você vai lembrar? Era G3 ela? Não lembro. Eu acho que sim, era um primário de pâncreas, acho que era isso. E ela chegou a passar com a Raquel. O convênio não liberou e ela morreu. Muito. Nossa, mas 750 você já... Pelo menos o Pembro você consegue, não consegue não? Não é agnóstico, não? A aprovação do Pembro com... Então, mas não lembro se tinha neuroendócrino, né? Alto. Mas assim, aí eu cheguei a mudar, então tá bom, me dá o que você quer. Eu tinha pedido Ipinivo, você quer me dar o Nivo? Me dá qualquer coisa. Não deu, e a família tentou, e ela... O que foi mesmo? Ah, foi isso, Ela teve toxicidade medular das terapias prévias, fez Folfirinox, CAPTEM, enfim, não deu tempo. E aí eu fiquei pensando se o quão antes poderia ter pedido o teste, se eu teria mudado alguma coisa, sabe? Mas assim, se ela acabou de progredir ao CAPTEM, deixa eu já pedir para conseguir oferecer, sabe? Mas... Último estudo, pessoal. Tá, Ju, como você falou, a gente não tem muito uma sequência, né? Mas qual que é a sua? Os guidelines não tem, mas então, cada uma tem a sua queridinha, né? Então, né, tumores neuroendócrinos bem diferenciados, grau 1 e grau 2, sempre que eu posso, eu começo com análogo de somatostatina. Às vezes a gente segura anos de doença, anos. Grau 1, eu tenho um paciente usando há 10 anos, que eu quero parar, o paciente não quer parar, e já usa há um tempão. Grau 2 também tem um paciente usando há anos análogo de somatostatina. Então, eu sempre tento começar com análogo de somatostatina, grau 1 e grau 2, sempre. Grau 3, se for um baixo volume de doença, isso bem diferenciado, um baixo volume de doença, uma forte captação no galho, eu até considero começar com análogo de somatostatina também. Então, é uma coisa que eu faço. Aí progrediu, né? Aí a gente vai avaliar, porque se a gente estiver falando de pâncreas, progrediu a primeira linha com análogo, o que é que a gente tem para pâncreas? A gente tem o sunitinib, a gente tem o everolimo, a gente tem o cabozantinib, a gente tem o lutécio, né? A gente tem esses 4. Aí você vai avaliar o que vai entrar muito, a questão de acesso. O que é que você tem de acesso? Sim, pâncreas ainda tem o CAPTEM. Se for um G2, você ainda tem o CAPTEM que você pode fazer. Você vai olhar se você precisa ou não precisa de taxa de resposta. Vai analisar perfil de toxicidade. Então, aí eu acho que quando entra no G2, aí fica bem discrepante de um para outro. Teve um caso de uma colega médica. Essa ela não passou comigo, mas eu fiquei sabendo no caso dela. Ela passou com uns 4 médicos em São Paulo. Cada um sugeriu começar de um jeito. Neuroendócrino.
cada um sugeriu de um jeito. Foi uma coisa assim, um queria fazer lutécio, um queria fazer o everolimo. Você soube desse caso, né? Um queria fazer everolimo, um queria começar com a capitém, um queria começar com o análogo de somatostatina. Ninguém estava errado. Ninguém estava errado. Ela para pedir a opinião demais, ela não conseguia nem que a opinião de um fosse duplicada, porque cada um que ela ia dizia uma coisa, coitada. Sim. E aproveitando o gancho, até porque a gente tem cirurgiões aqui, a questão de tanto cirurgia quanto tratamento local. Ressecção, hoje em dia que a gente faz muito para neuroendócrino localizado, ressecção endoscópica ou por colonoscopia de neuroendócrino, a gente tem tido muita discussão de tratamento local endoscópico, o quanto é seguro fazer para grau 1, sim, grau 2, nunca. Acho que é importante também esse comentário. Eu acho que diferencia também o sítio primário. Né? Se a gente estiver falando de um tumor neuroendócrino de reto ou de um estômago, grau 1, é bem tranquilo a ressecção endoscópica. Se você estiver falando de delgado, não. Se você estiver falando de delgado, esse paciente, mesmo sendo grau 1, esse paciente ele vai para uma cirurgia oncológica. Do delgado, de jejum, de ilho, porque mesmo em tumores pequenos, de 1 centímetro, ele tem uma chance em torno de 10% de ter acometimento linfonodal. Então, imagine grau 2. Então, se é um tumor de intestino delgado, jejum no ilho, duodeno também. Né? O Diego está com um caso de um paciente que tem três lesões, o paciente tem 3 lesões no duodeno, no bulbo duodenal e uma bem na transição do bulbo para a segunda porção. E aí ele fez ressecção endoscópica, 2 vieram o grau 1 e uma veio um grau 2 com KM7 4%. E aí PET com galho negativo, marcadores negativos, não funcionante. Então, as 2 lesões, as 3 não deu, pedi nenhum, para ver se não é nenhum, aí pedi PTH, cálcio, ressonância da hipófise, vai voltar com a gente. Mas eu tô bem, justamente, eu não tinha esse grau, mas assim, o grau 2 é bem no bulbo, esse sai com uma gastreia ampliada ali para a primeira porção do bulbo duodenal. A questão é que às vezes... Mas isso que eu falei assim, do delgado, o dado ele é principalmente jejum no ilho. Tá. Ele é principalmente jejum no ilho. O duodeno, ele ainda gera uma interrogação, porque tem alguns que têm um comportamento muito parecido com o gástrico, muito. Um de duodeno grau 1, pequenininho, ressecado por endoscopia. A Raquel também tem uma série lá do AC Camargo, se você quiser eu posso até te passar, que ela tem esse dado, que a maioria não teve recidiva. Mas não teve complicações, não teve acompanhamento. Também. Então, aí grau 2 já entra diferente, né? Isso aqui é um grau 2, aí, quase grau 1, né? Grau 2 com 4%. E a patologia é boa, né? Eu pensei, foi de São Paulo até a patologia, foi do... Não vamos lembrar de cabeça. Então. Não, sai, essa lesão sai, daí fica uma para trás, do grau 1 vai ficar para trás, para ressecção endoscópica. Sai com uma gastreia subtotal, você consegue cortar até no platô pancreático ali, sem fazer o hipo. Dá um dó fazer o hipo, né? Dá. Ainda mais, se for nenhum pior ainda, né? Porque daí a chance de recidiva é maior. 60 anos, 50, nem 60, 50 e poucos. E qual era o tamanho dele? Pequenininho. Menos 10 milímetros na maior lesão. Aí eu pedi uma ecoendoscopia, realmente não tinha. 3 lesões? 3 lesões no bulbo duodenal, por isso que eu pensei em Não era nenhum. Estômago, né? Para pensar não. em gastrite atrófica autoimune. Não, esse deu. A gente tinha caso de muitos, nós tirava 15, principalmente associado, daí é bem tranquilo. Né? Associado a hipergastrinemia e gastrite atrófica, não tem. Nunca só vi malignizar quando era grau 3 ou quando era lesões maiores que 5 centímetros. Até a gente levantou nossa série lá de uns 15 casos. Aí vou ver quando que dava metástase linfonodal. Só quando era maior que 5 centímetros, os brain diferenciado, ou quando era grau 3. Para estômago, então é muito tranquilo. Mas duodeno é uma coisa mais nebulosa. Né? Duodeno ele é mais nebuloso, mas ele não é igual ao jejum no ilho. Tá. Jejum no ilho, ele é aquele caso que a gente tem que fazer a linfadenectomia. Depois eu vou compartilhar uma série com você, que ele separa exatamente por sítios primários. Aí ele vai dizendo a porcentagem de acordo com cada tamanho de ter linfonodo positivo. Eu tive um caso de uma colega médica jovem, uns 30 anos mais ou menos, que ela chegou para mim, ela tinha um tumor neuroendócrino de jejum.
Ela foi operada por um coloprocto e ele tirou um segmento de 2 centímetros, assim, do intestino dela, assim, né? Eu fiz, gente, isso está errado. Eu acho que o patologista viu errado. Eu liguei para o patologista, eu fiz, não é 20, não? Você não errou aqui? Ele fez, não, era só isso. Aí eu liguei para o cirurgião, eu fiz, mas o que foi? Ele, não, porque era um tumor pequeno, né? Eu fiz, não, mas então... Aí ela foi reoperada depois. Eu mandei reoperar, menina, 30 anos, residente de oncologia. Você opera essa menina. A angústia de acompanhar a menina tempão, sabendo que pode não ser nada, mas ela tem uma chance considerável de ter linfonodo positivo. Graças a Deus não tinha. Mas tem que ser cirurgia oncológica. Então, quando é jejum no ilho, não dá para a gente fazer ressecções endoscópicas nem ressecções não oncológicas. Quando é reto, quando é gástrico, aí a gente faz muito. E duodeno, se for G1, a gente faz. Aí o G2 dá essa nebulosidade aí. Eu acho que um adendo importante desses de jejum no ilho, não só a questão do acometimento linfonodal, mas a questão da multicentricidade. Que vocês têm que palpar. 20 a 30% são multicêntricos, então Perfeito. cirurgia vídeo, você tem que abrir uma incisão, tem que puxar o delgado e tem que palpando. palpar o delgado inteirinho, porque não é incomum 20, 30% você achar lesão multicêntrica. Além da linfadenectomia. Esses tumores obstruem, não é nem por conta do tumor na alça, é por conta do linfonodo que retrai, faz uma retração muito importante também, o linfonodo e obstrui a alça. O linfonodo que obstrui, não é nem o tumor. Perfeito. É isso mesmo. Então, eu vou para o último estudo. Esse último estudo, a gente quase não tem estudo de neuroendócrino em carcinoma neuroendócrino G3, no NEC G3. Quase que a gente não tem estudo. É tanto que a nossa primeira linha, que a gente faz quimio baseada em platina, a gente não tem um fase 3 dizendo que é para fazer isso. A gente extrapola os dados de pequenas células de pulmão. É tudo ou retrospectivo, coortes, fase 2. Aí, na ASCO desse ano, foi apresentado esse estudo de segunda linha para carcinoma neuroendócrino pouco diferenciado, com alveltamig. Estou aprendendo aí o nome do remédio. Alveltamig, que ele é um inibidor triespecífico do DLL3. Ele inibe 2 epítopos do DLL3 e inibe também esse CD3. Né? Ele junta, resumindo, a célula T à célula tumoral. E eles randomizaram pacientes independente da expressão do DLL3, tá? É um fase 2, eles pegaram, independente de ter essa expressão, os pacientes eles eram incluídos e eles tinham que ter progredido a uma linha de tratamento com platina. Aí foram 2 braços, foram 2 coortes, tá? Que não são braços comparativos entre eles, foram 2 coortes. Ou recebia o alveltamig 10 mg ou o alveltamig 30 mg. E o endpoint primário foi taxa de resposta, e aqui eu quero chamar a atenção que eles faziam um priming de dose. No primeiro dia, eles davam 1 mg da medicação, aí no segundo dia o paciente voltava para receber a dose, por causa daquela história da liberação de citocina, síndrome de liberação de citocina. Mas em português é síndrome de liberação de citocina? Acho que é, né? Que é o neurológico, né? Pronto, aí por causa disso, eles davam esse cheirinho da medicação, davam 1 mg num dia, na primeira dose, aí no dia seguinte o paciente voltava para fazer a dose ou de 10 ou de 30 mg. Tinham diversos sítios primários, né? O principal foi gástrico, que em torno de 30% dos pacientes, pacientes politratados, 40% deles tinham recebido 1 linha, 30% 2 linhas, 25% mais de 3 linhas prévias de tratamento. E a expressão do DLL3, como eu falei, ele não precisava expressar, mas ela foi analisada. E o que é que foi visto? 26% dos pacientes não expressavam. Então, isso é mais ou menos o que a gente vê de dado da literatura. Da literatura, ela fala em torno de 75% a 80% dos pacientes com neuroendócrino extrapulmonar, eles expressam o DLL3. E a alta expressão, ou seja, maior que 50%, ela girou entre 50% e 60% dos pacientes. Em torno de metade deles vai ter alta expressão
do DLL3. Endpoint primário foi taxa de resposta, e essa taxa de resposta ela foi bem significativa nesses pacientes com alta expressão do DLL3, que é esse aqui, esse gráfico nessa figura. Você vê quando o DLL3 maior que 50%, uma taxa de resposta aqui na dose de 30 miligramas de 56%, na de 10 miligramas 33%. No baixo expressor, a 7% taxa de resposta com 30 e ninguém com 10 miligramas. Então, realmente, o que parece se beneficiar é esse autoexpressor com mais de 50%. Duração de resposta também foi maior quando usado 30 miligramas. PFS também foi maior quando utilizado 30 miligramas. E em relação à toxicidade, né, a maioria deles apresentaram a elevação da temperatura, né, a pirexia, a síndrome de liberação das citocinas em torno de 46% nos de 10 miligramas e 70% no de 30. Porém, a maioria graus 1 e 2. Quando a gente olha aqui, toxicidades a partir de graus 3, o de 10 miligramas só 6% e 30 miligramas só 12%. Então, apesar de ser bem frequente, a intensidade ela é mais baixa. E ele acaba concluindo que o alveltamig ele é uma medicação ativa nos tumores DLL3 maior que 50%, principalmente na dose de 30 miligramas, e acho que tem um fase 3, que não sei se já está recrutando ou se ainda vai começar recrutamento, que vai trazer essa medicação nesse cenário de... Provavelmente, eu acho que a fase 3 eles devem incluir só o DLL3 maior que 50%. Com isso aqui, deve ser um fator para incluir, eles devem estratificar. Você costumou não, você já teve alguma pesquisa desse DLL3? Eu estou com um caso recente, um paciente jovem, menos de 50 anos, um carcinoma de pequenas células de estômago, abriu a doença localmente avançada logo depois da ASCO, ano passado. Eu falei, ai, que bom, vou fazer o primeiro deflote. Aí eram pequenas células. Respondeu muito bem a cisetoposide, como todo pequenas células. A gente discutiu, ainda fez durvalumab de manutenção, conseguimos fazer, segurou uns 8 meses, e aí a doença explodiu no fígado, assim, horrível. E aí foi mais ou menos na época que saíram esses dados, eu fui atrás e aí o AC faz a pesquisa. E é super acessível, acho que é R$700, R$800. No Ciro era bem mais caro. Se viesse positivo, eu estava pensando, será que eu faria tarlatamab? Você faria? O dele veio negativo, mas você faria? Se viesse positivo e se a gente tivesse acesso, eu faria. Há 2 semanas, Raquel colocou que teve a primeira experiência do tarlatamab. Ela disse que foi ruim. Que o paciente progrediu, não respondeu. Não. A primeira do tarlatamab nesse cenário, do DLL3, acho que era 75% o paciente dela. Ela era extrapulmonar, né? Eu não vou lembrar o sítio primário. Mas ela colocou, minha primeira experiência com tarlatamab não foi, ela botou no grupo lá, que não tinha sido boa. Mas ela usou em um paciente até agora. Não, eu ia chamar o Eduardo para prescrever e acompanhar. Nunca prescrevi, não. Isso é coisa de pulmão, não tem a menor noção, E aí... E aí, acho que eu acabei fazendo cisplatina irinotecan para ele. Ele teve uma ótima resposta no fígado, mas se melhorou muito. Mas linfonodo progrediu. E aí, não sei, eu biopsiei esse linfonodo para ver se tem alguma coisa diferente, para ver se eu faço um NGS, porque ele tem muita doença, mas ele tá bem clinicamente, sabe? Eu não tô sem ideias do que fazer. O que você faria? Ele respondeu... No fígado, ele respondeu muito bem, mas ele progrediu de verdade. Em linfonodo, surgiu linfonodo novo, os anteriores... Porque ele progrediu no fígado e linfonodo, depois dessa manutenção aí com durvalumab. Ele progrediu no fígado também. Aí você fez cisirino, aí ele respondeu só no fígado. Só no fígado e progrediu no linfonodo. Progredindo no linfonodo. Exatamente. E ele já tinha progredido ao... Ele parou cisetoposide por toxicidade medular, enfim. Aí a gente fez essa manutenção com imuno extrapolando o pulmão, né? Assim, sem evidências, depois mas... do cisirino, você vai fazer taxano. É o que eu comecei. Eu queria saber se tinha alguma outra... Teoricamente, por ser pequena célula, você não teria evidência de associar o ramucirumab, né?
Mas como é de estômago, a depender do convênio. E você acha que faz sentido biopsiar o sítio de progressão, ver se tem alguma Eu acho que mudança? faz no contexto que você está falando, que ele respondeu em um canto e progrediu em outro. É, por isso que eu biopsiou essa semana. Eu não sei. Ou pagando, né? Porque não tem. Não tem. Na bula pulmão. Alguma pergunta, pessoal? Gente, nenhuma dúvida de neuroendócrino? Perguntar. Não, pode perguntar. perguntar Pode tudo. perguntar. Eu falo para meus residentes que não existe pergunta besta. Besta é não perguntar e ficar com dúvida. Pode perguntar. Vai lá. Não, Aline. é que hoje, por exemplo, a gente estava com o caso do Dr. Daniel. Era um. Não lembro. Eu sempre Girardi. com Ela é o residente. Girardi. Essa questão de quando fazer o PET-GAL e o FDG. Eu sempre fico assim. Vai que tem lesão que está captando, como é que a gente está sabendo que aquele negócio está desdiferenciando ali e aumentando? É muito complexo. E outra dúvida que eu tenho é quando pensar em tratamento de metástase, por exemplo, sabe? Você tem lesão no fígado. Eu lembro uma paciente da doutora Brenda, realmente, assim, fazendo análogo muito tempo, paciente jovem, com poucas lesões ali no fígado, aí eu lembro que ficou nessa discussão de, meu Deus, trata essa metástase? Eu acho que eram 2, assim, pequenas. Não sei quando, porque a gente não... Que é isso que a senhora falou, né? O paciente vai responder, fica e mexe para lá, mexe para cá. Tipo, Não. 7 linhas de tratamento. Meu Deus, o que eu estou pensando em 7 linhas? Acho que eu não consigo chegar na terceira, assim, entendeu? É complexo. Sua primeira pergunta, né? Do PET galho. Primeiro, nenhuma pergunta é besta, tá? Nenhuma é besta. As duas são perguntas super importantes. O PET galho e o PET com FDG. Se é um tumor grau 1, eu não vejo sentido a gente pedir um FDG. Aí eu peço só o galho. No grau 2, que tem comportamento de grau 2, que é aquele paciente que está com a doença indolente, eu também peço só o galho. Se é um carcinoma neuroendócrino grau 3, eu peço só o FDG. Se é um tumor neuroendócrino grau 3, aí se eu puder, eu faço os dois. Quando é um tumor neuroendócrino grau 3, eu faço os dois, para eu poder entender para que lado ele está mais. Ele está indo mais para esse lado do grau 2, ele está indo mais para um lado de um grau 3 mais indiferenciado, para eu poder pensar se de repente ele tiver uma mega captação no galho e praticamente não captar no FDG, mesmo sendo grau 3, eu vou tentar fazer um análogo de somatostatina para ele. Isso assim, no início, né? Então, você vai querer fazer no início da doença para entender. Não é que depois você vai ficar repetindo os dois, entendeu? Da evolução. Tem uma evolução fora do esperma. É um grau 1. Você começa o análogo, em 2 meses está progredindo. Não, esse paciente tem um componente misto. E aí entra biopsiar, né? Sim, biopsia e aí você vai tudo de novo, né? Um grau 1 com 2 meses progredindo com análogo, aí eu rebiopsiaria, porque tem alguma coisa estranha aí. Mas o principal momento que eu penso em fazer os dois é no grau 3 bem diferenciado. Esse é o principal momento. E tem como era PET-NET? NET-PET. Nota. Não, é um estudo que saiu, que eu não sei se foi PET-NET, NET-PET, alguma coisa assim, que saiu em algum do score. ENETS, no score. Acho que foi NET-PET, algum score que eles fizeram, que eles dividiram em 5 scores. O score 1, ele era positivo no galho, negativo no FDG, e ia graduando até que chegava o 5, que ele era positivo no FDG e negativo no galho. E o prognóstico era totalmente diferente. Cada vez que ele ficava mais positivo no FDG e menos positivo no galho, ele ia piorando o prognóstico dele. Então, ajuda também a ver prognóstico. Eu iria principalmente no G3, para eu entender para que lado a coisa está indo e para eu definir a questão de tratamento. Então, eu iria... eu tenho um G3 bem diferenciado e eu preciso... E o convênio só vai me dar um PET. O que é que eu faço? Eu faço o galho. Por quê? Porque o galho vai me dizer se eu posso fazer lutécio para ele. E se o galho for negativo e eu tenho aquele monte de lesão, eu já sei que o FDG vai estar positivo. Se o galho for positivo, ele vai me dar a informação do lutécio e vai me dizer que tem componente bem diferenciado ali. Então, se eu tiver só um, eu faço o galho. Que às vezes a gente só tem um. No G3 bem diferenciado. Então, essa é a sua primeira pergunta. Deu para entender?
a segunda pergunta que você perguntou de terapia local. Terapia local para tumor neuroendócrino bem diferenciado, ela também entra como linha de tratamento. Então, às vezes, você faz como linha de tratamento. Você tem um paciente oligometastático que você consegue ressecar as metástases hepáticas dele, ou fazer terapia local, ablativas, ou até transplante de fígado, que é uma coisa que pode ser considerado em alguns casos de tumor neuroendócrino, né? Ou a gente considera transplante de fígado quando a metástase é exclusivamente hepática, quando o tumor primário já está ressecado, quando tem um KME7 baixo, doença controlada há mais de 6 meses, você pode considerar fazer transplante de fígado para o paciente. Entra como linha de tratamento. Você aumenta o PFS desse paciente. Então, você pode considerar fazer algumas terapias locais como linha de tratamento para o paciente. E ressecabilidade do primário mesmo, assim, existe, né? Você pensar, não sei, em controle de doença também? Ressecar o primário, ele sendo metastático, ou não? Aí vai depender de onde é o primário. De onde é o primário. Às vezes, no ilho, a gente opera pela questão de riscos de obstrução, pela questão existe no mesentério, eles formam uma fibrose. Então, às vezes, esse paciente tem algumas complicações que, às vezes, a gente cogita operar o primário. Mas se um pâncreas, por exemplo, metastático, você não vai operar um pâncreas. Então, o primário vai depender do que você está esperando de complicação do primário e também o que você vai fazer com a metástase. Porque, por exemplo, se você pensar em transplantar um fígado, você vai ter que operar o primário desse paciente. Então, o que você vai fazer com a metástase, você também vai. Eu tive uma paciente que ela tinha 2 lesões hepáticas e tinha doença lá no ilho. Eu operei o ilho, operei as 2 lesões do fígado. Depois de 5 anos acompanhando ela, surgiu uma outra lesão. Então, ela ficou 5 anos sem usar medicação nenhuma. Entendeu? Então, foi uma linha de tratamento para ela. Então, você pode usar como linha de tratamento. O que mais? Falei muito. Ju, muito obrigada. Foi ótimo. Mais alguma última dúvida, não? Já todo mundo comeu sobremesa? Então, muito obrigada a todos. Obrigada. Nosso próximo encontro vai ser dia 12 de novembro. E aí a Marcela vai ser a moderadora junto com a Inês, que também é uma colega... logo depois da SBOC. Lembra que a gente trocou com a Inês? A Inês também é uma colega nossa do ICESP. E a gente vai falar de HCC, não é isso? De hepatobilio pancreático. E a gente vai convidar vocês. Obrigada, viu, gente?